A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo. Boa madrugada na presença do Senhor. Mais uma madrugada que Deus nos concede, de oração, de jejum, de leitura da sua santa palavra, Como o Senhor fala na sua palavra que os que de madrugada me buscam, me acharão, Então nós estamos aqui mais uma madrugada pela misericórdia de Deus, Em oração, em jejum, em leitura da sua santa palavra, onde nós vamos fazer nesta madrugada um grande clamor a Deus, Pela nossa vida, pela nossa família, pela vida dos amigos e familiares, Pedindo ao Senhor que a sua misericórdia, o seu grande amor nos alcance, E hoje nós vamos ler o Salmo 147. O título diz assim: Louvor a Deus, o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nele há. O versículo 1, o salmista, ele já começa, exaltando, glorificando o nome do Senhor Deus, nosso Salvador. Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e certo louvá-lo. O Senhor Deus está construindo de novo Jerusalém. Ele está trazendo de volta o seu povo, que foi levado como prisioneiro para outro país. Ele cura os que têm um coração partido e trata dos seus ferimentos. Foi ele quem resolveu quantas estrelas deveriam existir e chama cada uma pelo seu nome. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso, e a sua sabedoria não pode ser medida. O Senhor Deus levanta os humildes, mas esmaga os maus no chão. Cante hinos de louvor ao Senhor, toquem música na lira, em louvor ao nosso Deus. Ele cobre de nuvem o céu e manda cair chuva na terra e faz crescer grama nas montanhas. Ele dá de comer aos animais e alimenta os filhotes dos corvos quando eles pedem. O que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Louve o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforça os portões da cidade e abençoa o seu povo que mora ali. Ele conserva a paz nas fronteiras e alimenta o povo com o melhor trigo. O Senhor dá uma ordem e ela chega depressa aonde Ele quer. Ele faz cair neve tão grossa como a lã e espalha a geada como pó. Ele envia chuva de pedras, gelo em pedaços, e ninguém suporta o frio que ele manda. Então ele dá uma ordem e o gelo se derrete, e manda o vento soprar e as águas correm. O Senhor anuncia a sua mensagem aos descendentes de Jacó e dá as suas ordens e leis ao povo de Israel.
Ele não faz assim com nenhuma outra nação. As outras nações não conhecem as suas leis. Aleluia! Bendito e exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus nesta madrugada, como a sua santa palavra está o exaltando, né? Glorificando o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está no seu alto e sublime trono, acima dos querubins, né? A palavra do Senhor nos ensina o seu trono que está estabelecido nos céus, né? E de lá ele contempla todas as coisas, ele vê tudo, nada há encoberto diante dos olhos do poderoso Deus de Israel, o Deus da humanidade, o Deus do universo, o nosso Salvador e Libertador, Jesus Cristo, né? Por isso que o salmista, ele descreve bem a grandeza de Deus, né? Que ele faz descer a chuva, né? A palavra do Senhor, o apóstolo São Mateus escrevendo no Evangelho de São Mateus, ele diz que Deus, ele faz descer a chuva sobre os maus e sobre os bons da terra, né? Ele faz o sol se pôr sobre os maus e sobre os bons da terra. O seu amor, a sua misericórdia dura para sempre, né? Mas a sua ira dura por um pouco de tempo. Então que nós possamos cada dia, cada momento que Deus nos dá de vida em cima dessa terra, nós dedicarmos ao Senhor a nossa vida, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que Deus faz por nós, né? Por isso que estamos alegres, diz a palavra do Senhor, né? Porque Deus, ele é maravilhoso, ele tem cuidado, ele tem feito maravilhas, né, pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seus filhos. Ainda que aparentemente nós achemos, muitas das vezes, por passarmos por dificuldades, por lutas, né, por problemas, achamos que Deus às vezes não está vendo, não está conosco. Se perguntamos por que, Senhor, estamos passando por isso ou aquilo outro, né? Mas a própria palavra nos dá a resposta. A palavra de Deus nos ensina que se o homem se queixa dos seus pecados, né? Porque somos pecadores, somos falhos, negligentes muitas das vezes diante dos olhos de Deus. E a maioria de tudo isso que passamos de problemas, lutas, são nossas negligências, né? Somos nossas próprias decisões que tomamos, né? As escolhas que fazemos diante de Deus. E por isso, assim, às vezes passamos por situações que nós mesmos, né, criamos, né? Que nós mesmos escolhemos para nossas vidas. Mas que Deus, o Senhor, tenha misericórdia de nós nessa madrugada, da nossa vida, da nossa família, né? Que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual para que nós possamos a compreender qual é a boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas. E que nós possamos escolher, né, o caminho certo, que é Jesus Cristo, como o Senhor mesmo fala na sua palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas os fins deles são os caminhos da morte, né? Então as escolhas, os caminhos que muitas vezes escolhemos é que traz sobre as nossas vidas as consequências, né, daquilo que plantamos, né? E passamos a semear sementes má, sementes do mal muitas das vezes. E por isso estamos colhendo coisas más sobre a nossa vida, pelas nossas escolhas. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, como a palavra do Senhor nos ensina, né? E que o seu amor nos alcance, a sua misericórdia.
que verdadeiramente o Senhor nos converta, né, para Ele, o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensine a amar ao nosso Senhor Jesus sobre todas as coisas, né? O versículo 10, a palavra diz assim, ó: o que agrada a Deus não são os cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor, né? Isso é o que agrada ao Senhor. Quando nós passamos a temer a Deus, passamos a obedecer a palavra de Deus, passamos a obedecer às leis do Senhor, como a palavra do Senhor nos ensina, né? Que nós devemos guardar os mandamentos do Senhor, pois, como diz o salmista Davi, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, o temor a Deus no dia a dia, né, da vida que Ele nos dá aqui em cima dessa terra, nós possamos colocar em prática na nossa vida o temor ao Senhor e o tremor, né? Obedecer, se esforçar para agradar a Deus, fazer, né, o bem, guardar a palavra de Deus, colocar ela em prática na nossa vida, e assim receberemos do Senhor as suas promessas, né? Promessas essas que não falham, porque se há uma coisa que Deus não pode é mentir, porque Ele é justo e verdadeiro, Ele é um justo juiz, né? E Ele julga cada um segundo as suas obras, Ele julga cada um de nós segundo as nossas obras, aquilo que praticamos enquanto estamos em cima do pó dessa terra, diante da face do Senhor. E para concluir, ele diz assim no versículo 15: o Senhor dá uma ordem e ela chega depressa aonde Ele quer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus dá ordem, meu amigo, até o diabo tem que obedecer. Quando Deus dá ordem, até a doença tem que ir embora, a miséria tem que ir embora, os vícios tem que ir embora, porque é sobre a ordem de Deus, né, o Todo-Poderoso, que nós vivemos de acordo com a nossa fé, né, da obediência a Deus. Porque quando o Senhor dá ordem, não tem quem impeça o querer de Deus. Ninguém pode impedir a ordem do Senhor Jesus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa família, sobre a vida dos amigos e familiares. Mas é necessário nós entendermos qual é essa ordem que Deus quer que venha sobre a nossa vida. É a ordem da obediência, né? Do temor a Ele, né? De buscar a sua presença, a sua face, de amar o Senhor sobre todas as coisas e nosso próximo como a nós mesmos. Está escrito na palavra do Senhor. E Ele diz no versículo 16: Ele faz cair neve tão grossa como lã e espalha geada como pó, né? Tudo vem de Deus, né? Ele está no controle de todas as coisas. Então que nessa madrugada nós vamos clamar ao Senhor, ao Todo-Poderoso que está no seu alto e sublime trono, ao Todo-Poderoso, o guarda de Israel que não dormita nem dorme, o Deus que não se cansa, o Deus que não dorme, o Deus que não precisa ser carregado por mãos humanas, o nosso Salvador Jesus Cristo. É a Ele que vamos pedir a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão, a sua graça, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nele há, Criador do universo, da humanidade, Criador dos céus, ó Senhor que faz a chuva descer sobre os maus e sobre os bons da terra, o Senhor que se faz o sol se pôr sobre os maus e sobre os bons da terra, o Senhor que a tua honra, a tua glória, Pai, o Senhor não dá a Deus nenhum, nem a homem nenhum. O Senhor é o único Deus a quem nós adoramos,
a quem prestamos a nossa adoração nesta madrugada, a quem suplicamos, Pai, o socorro do Senhor, suplicamos a tua misericórdia no nome de Jesus. Que o Senhor atenda ao nosso pedido de oração, Pai, nesta madrugada. Que o Senhor atenda ao nosso clamor nesta madrugada, meu Deus. Que o Senhor incline os teus ouvidos santos para ouvir, meu Deus, o nosso pedido de oração pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares, pela vida dos nossos amigos, ó Pai querido. Ó Deus maravilhoso, Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso libertador. Senhor, tua palavra nos ensina nesta madrugada que basta uma ordem do Senhor, Pai, para que tudo se cumpra. Então, meu Deus, dá ordem nesta madrugada aos teus anjos, os santos anjos do Senhor, meu Deus, ao teu Santo Espírito, ó Pai, que visite, meu Deus, nesta madrugada, os doentes, os enfermos, os aflitos, desenganados pela medicina, aqueles que estão em estados, meu Deus, que só o Senhor pode curá-los, libertá-los, Pai. Pai, em nome de Jesus, oramos pela vida do teu filho, meu Deus, nesta madrugada. Oramos pela vida dele, o Senhor o conhece melhor do que ninguém. Pai, a vida do teu servo pertence ao Senhor, meu Deus. E uma ordem nesta madrugada do Senhor, aos teus anjos. Visita ele lá naquele leito de hospital, naquele UTI, Senhor. Meu Deus, repreende o espírito da morte. Repreende, meu Deus, ali em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aquela enfermidade, aquela doença. Meu Deus, toca com tua mão poderosa, a mão poderosa que tirou o teu povo de Israel do Egito, da escravidão, meu Deus, para te adorar, para te amar. Tira teu filho, ó Pai, daquele leito, Pai, daquela doença, seja repreendida, meu Deus. Tira o teu filho daquele leito de enfermidade para te glorificar, para te exaltar. Meu Deus, para exaltar o nome do Senhor, meu Pai. Senhor, restaure, meu Pai, a saúde do teu filho, os órgãos internos. Senhor, restaure para a glória do teu nome, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Pai, oramos também por aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram, Pai, também encarcerados. Meu Deus, tenha misericórdia, liberta-os, Senhor, dos espíritos do crime, dos espíritos, meu Pai, que leva aquela criatura ao vício, que leva aquela criatura a pensar, meu Pai, em tirar até a própria vida, em se suicidar, meu Deus, que leva aquela criatura, meu Pai, ao desejo do homicídio, o desejo de matar, que leva aquela criatura, meu Deus, a ser oprimida pelo álcool, pelas drogas. Pai, em nome de Jesus, dá ordem nesta madrugada, que esses demônios sejam repreendidos em nome do Senhor Jesus. Dá ordem nesta madrugada, meu Deus, e bota por terra toda a força das trevas, todo o principado, toda a potestade das trevas, Senhor. Seja repreendido no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Todo espírito dos vícios, do crime, que está levando, meu Pai, aquele jovem, aquela jovem ao fundo do poço, dos vícios, do crack, das drogas. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, quebra agora as forças desse mal. Meu Pai, repreende em nome do Senhor Jesus. Pai, repreende toda maldição hereditária, todo espírito que persegue a família, meu Deus, levando, meu Pai, a família à destruição. Pai, em nome de Jesus, repreende nesta madrugada agora, meu Senhor, este mal. Senhor, visita, Espírito Santo, a tua igreja, o teu povo, teus filhos, guardando e livrando das afrontas do inimigo, Senhor. Aumenta a fé do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos, Senhor. A fé em ti, Pai, aumenta a nossa fé, o desejo pelas coisas do Senhor, meu Deus, pela tua obra, pelas almas, Senhor. Derrama no nosso coração o amor ágape, o amor por Senhor, uma humanidade, Senhor, o amor incondicional pelas vidas, pelas almas.
Senhor, oramos também pela nação, pelo Brasil. Como diz a tua palavra, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Tu és o nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Tem misericórdia, Senhor. Liberta do Brasil dos principados e potestades, Pai. Levanta homens e mulheres que temam o Senhor, meu Deus, com senso de justiça, autoridades temente ao Senhor, meu Pai. Senhor, nós entregamos em tuas mãos esta causa nesta madrugada. Oro pela minha família, meus descendentes familiares, entrego cada um deles em tuas mãos, Senhor. Os familiares da tua filha, Pai, oramos também por eles, que o Senhor salve, liberte, restaure, cure, transforme, Senhor, o coração. Arranca o coração de pedra daquelas carnes, Senhor, e dás um coração novo, segundo um coração temente ao Senhor, meu Pai. Deus santo e poderoso, é no nome de Jesus que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos por aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Pai, obrigado por mais um dia na tua presença, mais uma madrugada, meu Deus. Abençoe, Pai, ali a empresa onde trabalhamos. Abençoe, meu Deus, salvando, libertando os diretores, os familiares de todo mal. Cada funcionário, Pai, ali da empresa, o Senhor os abençoe. Abençoe a família, salvando, libertando. Pai, abençoe cada cliente que o Senhor manda ali, prospere, envie multidões, Pai, de clientes. Prospere, Senhor, abençoe ricamente, Pai. Senhor, tudo está nas mãos do Senhor. O querer e o efetuar, meu Deus. Pai, tenha misericórdia de nós, nos ajude na nossa pequena fé, nos ajude, ó poderoso Deus de Israel, Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entregamos, Pai, este dia de hoje em tuas mãos, a nossa vida, a nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando meu amigo, meu irmão, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a sua vida, a sua família, abençoando, prosperando, salvando, libertando, e dando a cada um de nós, o direito da nossa salvação eterna, adquirido através do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento, Como disse o apóstolo Pedro, Senhor, nós largamos tudo para servir ao Senhor. E Jesus disse, Pedro, terás 100 vezes mais nesse tempo presente, ou seja, nessa vida, e por fim a vida eterna, Então Deus, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, todas as outras coisas serão acrescentadas. E também estaremos um dia eternamente com o Senhor Jesus, pois essa é a esperança de todos aqueles que creem, no Senhor Jesus, que creem na palavra de Deus, É a nossa salvação eterna com Cristo Jesus. Então que Deus abençoe todos os amigos, irmãos, dê um sono reparador, uma madrugada abençoada, um dia abençoado, em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, @PR João Maria. Você vai se inscrever no nosso canal, vai compartilhar as orações, a palavra de Deus, para seus amigos, familiares. E com certeza o Espírito Santo de Deus estará abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada, em nome do Senhor Jesus.